Oi pessoal, vamos para mais uma aula de quarentena. Hoje a gente vai falar sobre a sintaxe do período simples. Voltem esse vídeo quantas vezes for necessário, tá? Essa aula é muito importante, eu vou tentar colocar bem explicadinho todos os detalhes que precisam ser observados. Bom, quando a gente está falando de sintaxe do período simples, a gente está falando de todo esse esquema gigantesco aqui, que parte de termos essenciais para termos integrantes e até termos acessórios. Imagine esse gráfico como, sei lá, como um carro. Pensem num carro que você compra com os itens que são de série, né, itens essenciais, e depois você vai colocando ali uma série de itens que não são necessariamente importantes para o andamento do carro, mas são importantes para você enquanto consumidor. Então o cara quer lá, quero ar-condicionado, quero som com Bluetooth, quero banco de couro, quero X, quero digital, quero não sei o que lá. Então, veja que essencial é aquilo que vem de fábrica, necessário para o carro andar. É a mesma coisa numa sentença. O necessário para uma sentença fazer sentido vai estar ali nos termos essenciais. O que tiver de termos integrantes e termos acessórios são aqueles que são colocados por uma necessidade do contexto ou porque você quer detalhar algum contexto, tudo bem? Então, uma adjunta adverbial, por exemplo, é uma circunstância adicionada à ideia do verbo. Você coloca, ela não era necessariamente essencial para a sentença, mas ela está lá para dar mais contexto, para eu entender o modo, por exemplo, que é aquele verbo da ação do verbo. Então, a gente vai passar por todas essas funções e é importantíssimo que vocês tenham isso em mente. Entender sintaxe do período simples é fundamental para quando a gente for chegar, por exemplo, em sintaxe do período composto. E se você for fazer vestibular da Unesp, cai muito a sintaxe do período simples. Veja o seguinte, geralmente o sujeito é definido de forma mais genérica dessa forma. Sujeito é o ser, a pessoa, o animal, a coisa, a situação, sobre a qual se faz uma declaração. Ele é o termo referente. Carlos chegou cedo. Quem é o referente do predicado chegou cedo? Carlos. Quem chegou cedo? O Carlos. Quem é o núcleo? O nome, Carlos. A saudade está sempre presente. Quem é o referente do predicado está sempre presente? Saudade. A saudade. Quem é o núcleo? O substantivo, né? O nome, saudade. Bom, imagine o seguinte. Eu tenho uma sentença como essa que eu estou colocando aqui embaixo, com constituintes básicos, né? As chuvas provocaram inundações. Quem provocaram inundações? Chuvas, sujeito. Provocaram inundações, predicado. Tudo bem? Constituintes bem básicos, e aí você vai ter o quê? Chuvas, as chuvas. Chuvas como núcleo é o elemento ao qual o predicado atribuiu algo. E o predicado é o termo que atribui algo ao sujeito. Aí um vestibular, eu não lembro o ano, entregou a seguinte sentença. Eu vos declaro marido e mulher. E perguntou, será que sempre o predicado atribui algo ao sujeito? Nessa sentença, eu vos declaro marido e mulher, a declaração não é feita sobre o sujeito. A declaração é feita sobre marido e mulher. Então, nessa definição anterior, fica muito vago a ideia de sujeito, né? A conclusão é que nenhuma definição é boa o suficiente diante da complexidade de possibilidades de sentenças do período simples na língua portuguesa e da análise do sujeito na língua. Sendo assim, eu vou propor uma nova, que não é nova, eu não inventei isso, obviamente. Eu vou sintetizar a nossa definição de sujeito em uma definição que é válida para a norma culta. Por quê? Porque para o vestibular é importante que vocês saibam que o sujeito concorda com o predicado, quase sempre. Vejam, sujeito é o termo referente com o qual o predicado concorda quase sempre. Por que quase sempre? Primeiro, a gente vai ver normas de concordância lá na frente, no final do ano, que indicam que a concordância pode ser feita com outros termos dependendo da situação. Ponto 1. E é quase sempre também, e aqui eu coloquei só vale para a norma culta, porque na norma coloquial, estou saindo aqui da minha definição, estou indo para a norma coloquial. A gente quase sempre faz sentenças sem a concordância, e mesmo assim, ninguém vai falar, nossa, faltou concordância ali. Passa. Tudo bem? Passa porque é norma coloquial. Então, essa definição só é válida para a norma culta. Beleza? Vejam a seguinte sentença. Ganharam cada vez mais força entre os consumidores produtos orgânicos sem agrotóxicos. Quem é que ganhou cada vez mais força?
produtos orgânicos sem agrotóxicos. Percebam a concordância lá com ganharam. Produtos orgânicos sem agrotóxicos ganharam cada vez mais força entre os consumidores. Ganharam terceira pessoa do plural concordando com produtos, que é o núcleo do sujeito. Eu posso trocar por um substantivo. Eles ganharam cada vez mais força entre os consumidores. Para você identificar o sujeito, vocês podem fazer esses 4 testes. Perguntar quem é que alguma coisa da ação verbal. Testar a concordância, alterar a ordem ou substituir por um pronome. Se tudo isso der certo, aquele termo será o sujeito daquele verbo. Na ordem direta, ganharam cada vez mais força entre os consumidores, né? Produtos orgânicos sem agrotóxicos. Na ordem direta, produtos orgânicos sem agrotóxicos ganharam cada vez mais força entre os consumidores. O que está em azul, predicado. O que está em vermelho, sujeito. Vejam, a gente vai começar a nossa análise sobre o sujeito, identificando primeiro que esse sujeito pode ser simples, composto, indeterminado, ou você pode ter uma oração sem sujeito. Eu vou adicionar um outro item aqui. Vou tirar primeiro o sem sujeito, vou deixar para o final. E vou adicionar o oculto. Então, a gente vai ter tipos de sujeito com base na relação com o núcleo. Ele pode ser simples, quando apresenta um núcleo, ou composto, quando apresenta mais de um núcleo. Ou com a possibilidade de identificação do sujeito, né? Oculto, quando ele existe, pode ser determinado, mas ele não está lá propriamente dito. Eu consigo determinar pela terminação verbal. Ou indeterminado, ele existe, mas eu não posso identificar quem é o sujeito. Eu não posso nem dizer a que pessoa do discurso esse sujeito pertence. Ele é indeterminado. Tudo bem? Vejam. Simples, uma palavra, o núcleo. A linda mulher chegou cedo. Ah, professor, mas tem 2 palavras aí, linda e mulher. Mas qual é a palavra que carrega, né, o conteúdo do núcleo do sujeito? Mulher. Tudo bem? Linda, adjetivo. Mulher, substantivo. Mulher é o núcleo. Composto, 2 núcleos. O menino e a menina chegaram. 2, né? Então, menino e menina, 2 núcleos. Indeterminado. Chegaram cedo à festa. Um eles que eu não sei quem é. E o elíptico ou oculto é aquele que eu posso determinar pela terminação verbal. Chegamos cedo à festa. Cheguei cedo à festa. Sujeito nós, sujeito eu. Tudo bem? Professor, tem uma dúvida. Então, não tem sujeito elíptico eles? Tem. Vou dizer daqui a pouco, vou explicar daqui a pouco qual a condição para a terceira pessoa do plural ser indeterminado ou oculto. Vamos lá? Bom, aqui eu vou deixar a observação. Não posso esquecer que é a palavra, o substantivo que carrega a determinação, né? Então, o núcleo será sempre o quê? Ou um substantivo ou alguma coisa que substitua um substantivo. Tudo bem? Então, núcleo, mulher. E eu não posso esquecer também da terceira pessoa do plural. Esses 2 pontos são fundamentais. Se você quiser, anote esses 2 pontos, porque eles são fundamentais. Beleza? Bom, vamos lá. Quando o sujeito é determinado, as alunas chegaram tarde. Como é que é determinado? Olha o sujeito ali, alunas. Quem é o predicado? Chegaram tarde. Tudo bem? Alguma dúvida? Vai ser determinado quando há representação do sujeito por qualquer palavra da oração. Professor, e o oculto? Atenção! Numa oração como chegamos tarde, o sujeito é determinado, só que ele não está aí explícito. Então, eu vou chamar ele de sujeito o quê? Oculto, ou elíptico, ou desenencial. Nesse caso, ele existe e eu consigo determinar qual é o sujeito. Bom, e o sujeito simples? De novo. As neves frias descem dos montes. Quem é o sujeito? As neves frias. Quantos núcleos? 1. Sujeito simples. Quem é o núcleo do sujeito? O elemento central. É aquele que só tem força morfológica, né, independente de artigos e adjetivos. Esse é o núcleo. Quem é o núcleo na sentença? Neves. Tudo bem?
Bom, e o sujeito composto? Mesmíssima coisa. É aquele que tem mais de um núcleo. Poderia ter 200 núcleos. Seria composto. A lua e as estrelas brilham no céu. Quem são os sujeitos? Lua e estrelas, sujeito composto. Tudo bem? Bom, atenção com o seguinte ponto. De vez em quando, as sentenças estarão, então, na ordem direta, e aí vai ser muito simples de identificar o sujeito. As crianças brincavam despreocupadas. Quem é o sujeito? Crianças. Mas ele pode aparecer na ordem inversa. Brincavam despreocupadas as crianças. Tudo bem? Então, não posso ficar procurando o sujeito somente antes do verbo, porque ele pode aparecer em ordem inversa. E isso pode ser um pouco mais complexo, né? Despreocupadas, as crianças brincavam. Então, eu tenho, de novo, o quê? Crianças como sujeito, o predicado fica entre o sujeito, também em ordem inversa. Beleza? Não fiquem procurando o sujeito antes do verbo, ele pode estar posposto ao verbo. Bom, e o sujeito oculto, professor? Atenção! Fiz um almoço ontem. Quem fez? Eu. Sujeito implícito, né? Eu consigo determinar. Vejam o segundo exemplo. Meus pais já chegam. Gostam de me fazer esperar. Quem é a pessoa referente ao verbo gostar? Eles gostam. Quem gosta? Meus pais. Eles. O sujeito de eles aí, o sujeito de gostam, é eles, oculto. Toda vez que o sujeito oculto eles tiver referente, quem é eles? Meus pais, será terceira pessoa do plural, sujeito oculto. Se não houver referente, eu não posso dizer quem é o sujeito, então não posso dizer que esse sujeito é determinado. Então ele vai ser indeterminado. Sujeito oculto determinado. Toda vez que eu tiver a terminação do verbo e essa terminação puder me dizer quem é o sujeito. Resolvi. Quem resolveu? Eu. João abriu a porta, vendo os pássaros saltitantes e cantantes. Resolveu. Ele, João. Eu sei quem é. É a terceira pessoa do singular. Ele, sujeito oculto. Tudo bem? Não posso esquecer outro ponto importante. O nome pode ser sujeito oculto, desinicial ou elíptico. Beleza? Agora vejam o seguinte. Quando o sujeito estiver na terceira pessoa do plural, eles, sem referente, nada que me permita dizer quem é eles, do tipo, chegaram tarde. Quem? Não sei. Nesse caso, a terceira pessoa será indeterminada. Tudo bem? Então, o sujeito indeterminado, ele não vem representado por nenhuma palavra. O contexto não me permite identificar quem é. Eu sei que há um sujeito, mas eu não tenho indícios para identificar quem ou quantos são. Tudo bem? A terceira pessoa do plural no português, sem contexto, sem referente, é sempre a pessoa da indeterminação. E eu gosto de dar um exemplo nas minhas aulas, que é quando a gente faz alguma besteira, sei lá, algum aluno derrubou o projetor. Quando o diretor entra na sala, quem derrubou? Eu vou falar o quê? Derrubaram o projetor. Eu não sei quem foi. Eu indetermino para não identificar. Tudo bem? É muito comum esse tipo de estratégia. Com o contexto, os alunos brincaram na sala e derrubaram. Eles, alunos, sujeito oculto. Sem contexto, derrubaram apenas. Eles, indeterminado. Tudo bem? A segunda possibilidade de indeterminar é utilizar o se. Chegou-se tarde, sujeito indeterminado. Tudo bem? Bom, atenção. Atenção, muita atenção, muita atenção. Eu tenho duas sentenças. Precisa-se de funcionários. Alugam-se apartamentos à beira-mar. Professor, então nesse caso eu tenho duas sentenças de sujeito indeterminado? Não. Precisa-se de funcionários? Sujeito indeterminado. Alugam-se apartamentos? Sujeito simples e paciente. E o sujeito é apartamentos.
Olha lá a concordância do verbo. Alugam, concordando com o sujeito, apartamentos. Tudo bem? Aí, professor, como que eu resolvo esse problema? Como que eu sei que um é sujeito indeterminado e o outro é sujeito simples? Vou explicar. Atenção! Mas para isso, eu vou ter que fazer uma pequena digressão lá no futuro para falar de verbos. Tudo bem? O que eu tenho que lembrar nesse caso? Que eu vou ter verbos de ligação, vou ter verbos nocionais. Esses verbos nocionais poderão ser intransitivos ou transitivos. E que os transitivos são aqueles que apresentam complemento. Atenção! O direto não rege preposição, ele não exige preposição. E o indireto rege preposição. Tudo bem? Então, ele precisa de preposição. O direto e o indireto, por outro lado, rege dois complementos, um com preposição e outro sem. Então, é aqui que eu queria chegar. Vejam. Transitivo direto, eu vou perguntar o quê? Quem aluga, aluga algo. E o transitivo indireto precisa de preposição. Quem precisa, precisa de algo. Transitivo direto e indireto. Enviei algo a preposição, alguém. Então, vejam o seguinte. Precisa-se de funcionários. Ó a preposiçãozinha aí. Alugam-se apartamentos. Ó, não tem preposição. Então, eu estou falando de verbos que têm naturezas sintáticas diferentes. Tudo bem? Feita a digressão, agora eu posso voltar para a nossa aula. Peço desculpa por essa digressão de nerd. Vamos lá. Vejam como o ser pode funcionar com condições diferentes. Eu vou ter lá, por exemplo, um verbo na terceira pessoa do singular do plural. Vou ter lá o pronome ser, né, antes ou depois do verbo, a depender da colocação pronominal. E vou ter um substantivo não precedido de preposição. Ou seja, o verbo será um VTD, porque antes do substantivo não tem preposição alguma. Quem elogia, elogia algo. Tudo bem? Ou alguém. Então, ele é um VTD. Toda vez que eu tiver um verbo sem preposição, esse termo que estiver sem preposição acompanhado será o quê? Sujeito. Tudo bem? Elogiou-se o aluno. Nesse caso, eu tenho formação de voz passiva sintética. É como o seguinte, vejam. Quem elogia, elogia algo ou alguém. É um VTD. Tudo bem? Só que eu passei para a voz passiva. Então, na voz ativa seria, ou na voz passiva analítica seria, o aluno foi elogiado. Olha o sujeito aparecendo aí. Tudo bem? Então, é só fazer um testezinho rápido. O aluno foi elogiado. Elogiou-se o aluno. Olha o sujeito paciente aparecendo ali. No plural seria o quê? Os alunos foram elogiados. Elogiaram-se os alunos. Tem que ter concordância porque aluno é sujeito desse verbo. E nesse momento eu estou mexendo com as mãos para fazer vocês entenderem. Mas vocês não estão vendo, infelizmente. Por outro lado, quando eu pego uma sentença como duvidou-se do aluno. Quem duvida, duvida de algo. Ou a preposiçãozinha depois do verbo e antes do substantivo. Ou seja, esse verbo não é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo indireto. Tudo bem? Nesse caso, quando houver uma preposição antes do nome, antes do substantivo, esse termo não poderá ser sujeito. Nesse caso, eu tenho formação de sujeito indeterminado. O que é esse Czinho aí? O C será índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Se na anterior eu tinha voz passiva, aqui eu tenho voz ativa. E qual é a função sintática de do aluno? Complemento do verbo duvidar. Tudo bem? Quem é o sujeito? Sujeito indeterminado. Se for necessário, voltem, não tem problema. Analisem esse gráfico, esses dois slides bem devagar, para a gente poder entender quando eu estou falando de voz passiva com sujeito e índice de determinação de sujeito com sujeito indeterminado. Bom, vamos lá. Então, se eu fiz aquele teste lá, eu tenho que fazer aqui também.
Eu podia falar essa sentença? Do aluno foi duvidado, como eu falei, o aluno foi elogiado? Não, porque essa preposição fica sem sentido aí, né? Então, esse enunciado não é possível no português. E se eu mudar para o plural, dos alunos, como eu não sei quem é o sujeito, vai continuar no singular. Duvidou-se dos alunos. Tudo bem? Então, no sujeito indeterminado não há concordância. Na voz passiva, tem que ter concordância. Beleza? Ah, professor, não entendi muito. Volte aqui. Mas, de qualquer forma, vai fazer muito mais sentido quando a gente for falar de voz passiva um pouquinho mais para frente. Qual é a conclusão? Será sujeito indeterminado quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular com o pronomezinho se e não pode ter um objeto direto. Vai ser todos os outros. E quando estiver na terceira pessoa do plural, sem referente e sem o se. Tudo bem? Então, precisa-se de professores, é o primeiro caso. Derrubaram o projetor, é o segundo caso. Tudo bem? Bom, e o sujeito inexistente? O sujeito inexistente é muito mais fácil. Toda vez que eu estiver falando de sujeito inexistente, a gente já está falando de condições muito específicas. Por exemplo, verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu hoje. Choveu hoje quer dizer o quê? Não há sujeito, é só predicado. Toda vez que a gente estiver falando de sujeito inexistente, a gente vai estar falando de verbos impessoais. Eu coloquei em vermelho aqui para que vocês lembrem. Ah, falou verbo impessoal, quer dizer o quê? Não tem sujeito. Beleza? Professor, mas é só essa condição de sujeito inexistente? Não. Vai ter verbo impessoal, fenômenos da natureza, o verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer, haver e ir também são impessoais quando indicam tempo. Faz 3 noites que não durmo. Sempre singular. O que quer dizer ser impessoal? Que esse verbo vai se manter sempre no singular. Tudo bem? Então, o verbo haver, por exemplo, no sentido de existir, estará sempre no singular. Beleza? Atenção, que eu sei que nesse momento você está pensando, estou confundindo tudo. Não sei mais o que é indeterminado e o que é existente, inexistente. Indeterminado, terceira pessoa do singular, mais o pronomezinho ser, em um verbo que não exige objeto direto, que vai exigir ou nenhum complemento ou um objeto indireto. E verbos na terceira pessoa do plural, sem referente. E para ser inexistente, verbo haver no sentido de existir, fazer no sentido de tempo decorrido, fazer no sentido de tempo climático, verbo ser indicando tempo, datas e horas, e o verbo amanhecer indicando fenômenos da natureza. Tudo bem? Pessoal, tentem fazer os exercícios, estudem. Qualquer coisa, entre na live segunda-feira, porque segunda-feira ainda tem live, e a gente explica isso enquanto faz os exercícios da apostila. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência e um beijo.